Olá pessoal, eu sou a Natália e hoje eu vou ministrar aula de língua portuguesa e o nosso tema de hoje vai ser leitura e interpretação de charges e tirinhas. Primeiro, por que eu escolhi esse tema? Porque as questões de português no Enem, elas são bem de interpretação, bastante de interpretação. E essa é uma habilidade que ela precisa ser aprimorada. Então, assim, se você já tem uma habilidade de interpretar as tirinhas, ótimo, beleza, isso é muito bom. Interpretar textos, isso é muito bom. Mas é sempre bom a gente compreender o que fala. Então, hoje eu vou trazer tirinhas pra gente entender, né, fazer essa leitura e essa interpretação. E depois eu vou trazer algumas questões que caíram no Enem e a gente vai saber as respostas dessas questões e vai interpretar e ver como elas caem na prova, pra gente chegar na prova show de bola. Vamos lá. Eu vou ter que mexer aqui no negócio. Daqui pra cima. Ok. Essa é uma tirinha do chargista Kino. Ela tem uma continuação, mas eu quis pegar essa parte aí porque é interessante. Oi, como você é pequenininha? Qual é o seu nome? Liberdade. Beleza, é uma tirinha que você entende uma sátira, né? Você entende a sátira que há por trás disso, você entende a crítica. Mas é uma crítica muito melhor quando a gente consegue compreender o contexto. Ela foi publicada 29 de setembro de 1964 e é uma tirinha da Mafalda. E ela tem dose de sabedoria, ela foi traduzida em 30 idiomas. Aí ela vai falar sobre a política. Ela não vai falar sobre a liberdade em si, mas ela vai falar sobre a liberdade na política. A liberdade que muitas vezes é ceifada pela política. A política, vou ler essa parte aqui. A política, o poder e os valores estão muito presentes na obra do Quino, assim como sua visão crítica à política e ao meio ambiente, por exemplo. Então aí ele vai fazer uma crítica direta a essa questão da política, a liberdade do indivíduo dentro dessa lógica política. Ok, eu vou dar uma olhada aqui para confirmar, mas eu acho que o Quino ele é brasileiro. Não, ele é argentino. Essa é uma crítica feita à política argentina. Mas ele é muito conhecido e essas tirinhas dele são ótimas. Mas é uma crítica feita nesse ano, porque 1964 é período da ditadura, então eu me confundi um pouco com a data. Mas o Quino, ele é um chargista argentino e as críticas dele são bastante voltadas à política. E isso é importante pensar, porque se você pegar uma prova e tiver uma questão, você identificar ali que é o Quino, então você já pensa, bom, será que existe uma crítica política a essa charge? Então você já vai pensar e já vai se direcionar nas respostas. Entendeu? Você já vai ali pensar, bom, então vamos analisar quais essas respostas têm, vamos analisar e interpretar a tirinha. A tirinha, ela tem interpretação de texto, mas existe interpretação de contexto também, então vocês precisam estar atentos. Todo o texto, independente de qual seja, ele apresenta um contexto do autor. Ele vai representar o contexto do autor, em que momento ele está falando. Alguns textos você não precisa explorar tanto o contexto em que ele está sendo escrito, como, por exemplo, um romance. Você vai ler um livro, você vai ficar pesquisando o contexto do autor, se você tiver muito interesse. Mas alguns textos eles já demonstram na escrita a contextualização da época, demonstra um pouco do pensamento do autor. Então é importante pensar isso, é importante compreender e interpretar isso na prova e na vida também, que um texto ele vai apresentar o contexto histórico do autor intrínseca ou extrinsecamente. Tá, deixa eu passar aqui. Vamos a essa. Aqui eu trouxe sobre política, né? Vamos analisar essa tirinha agora. Eu coloquei já o direcionamento. Tem uma moça na rua, ela tá sentada, é uma moradora em situação de rua, uma pessoa em situação de rua. E segundo quadrinho, quando eu vejo um pobre, eu fico com o coração apertado. Mafalda fala. E o amigo fala, eu também. E ela começa a pensar, deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. No próximo quadrinho, porque tudo isso era só escondê-los. É uma crítica, e uma crítica de certa forma bem intensa.
ela vai falar sobre políticas públicas de exclusão. Existem essas políticas públicas, existe esse pensamento de excluir as pessoas por elas estarem em situações de rua, miséria, marginalizadas. E essa é uma crítica a esse pensamento. A Mafalda, né, ela pensa adiante, ela pensa que as coisas precisam ser mais sociais, as pessoas precisam ter mais direitos, elas precisam ter mais acesso a bem-estar, aos direitos delas em si. E o amigo dela não, acha que simplesmente é preciso esconder para que você não se sinta com o coração apertado. E você está sentindo o coração apertado, mas aquilo precisa ser resolvido escondendo a pessoa e não trabalhando essas questões de políticas públicas. Então, essa é uma tirinha que vai falar sobre políticas públicas de exclusão. A interpretação é essa, o direcionamento dessa interpretação. Vamos a essa tirinha aqui. Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê? Claro, e... Dinha, espera. Não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. Além do que está escrito, você precisa analisar os personagens nessa tirinha. Essa tirinha ela vai falar sobre uma crítica social e vai falar sobre algo que existe, que é o racismo estrutural ou institucional. Nessa primeira corrida aqui, a Fê, ela é uma menina negra e eles vão apostar corrida, são crianças. E ela está com o amiguinho dela, que é branco. Na última tirinha, ela apresenta uma farda, uma ideia de um fardamento. Isso significa que crianças negras, elas têm e correm perigos quando elas são submetidas a esse racismo estrutural. Então, acontece muito, tá? É uma realidade. Infelizmente, de crianças negras quando estão correndo, elas serem suspeitas de assalto, suspeitas de cometer algum crime apenas pela cor dela. Isso leva à ideia do racismo, né? Principalmente o racismo estrutural e o institucional. É importante entender o que é um racismo institucional, mas eu vou falar aqui por alto. O racismo institucional é um racismo que é estrutural e institucional. É um racismo que existe dentro da gente, porque nós convivemos em uma sociedade, e a sociedade ela vem desde a história, né, sendo racista, e essa ideia de estrutura é porque ela está impregnada dentro de nós, mesmo que nós não, digamos assim, nós não sejamos racistas individualmente, então nós não cometemos racismo falado, então, você não pode isso porque você é negro. O racismo estrutural, ele está dentro de nós. O racismo estrutural institucional, ele é voltado para as instituições públicas, polícia, judiciário, em outras políticas também, ok? Políticas de direito também. Então, essa é a ideia do racismo estrutural. É um racismo que está socialmente impregnado na gente por uma cultura que já foi inserida há muito tempo. E essa tirinha, ela faz menção a isso, faz menção a essa ideia de racismo estrutural institucional. Porque a Fê não pode correr, ela não pode correr, a moça, porque eles na verdade vão até a Fê, né? Então, é um Camilo, não é um menino, eu confundi. O Camilo, ele não pode correr até a Fê, porque perto da Fê tem um policial. E isso, dentro desse contexto, ele remete à ideia de racismo estrutural. É uma tirinha que faz uma crítica social a esse racismo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar. Mas essa é a ideia, ok? A crítica e a interpretação dessa tirinha é essa. Na questão, pode ter direcionamentos a isso. E vamos à última tirinha, se não me engano. Não, vamos à penúltima tirinha. Hoje, as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Que pena, porque se pensassem, teriam tempo. Essa é uma crítica ao mundo globalizado, a essa ideia de que tudo é rápido, de que tudo é líquido, que é um autor chamado Bauman, que ele fala dessa ideia de mundo líquido, e que nós não temos tempo para reflexões. Quando pensamos, não temos tempo para o ócio, não temos tempo para diversão, porque tudo é muito rápido, tudo passa muito rápido, a gente precisa trabalhar e precisa estar constantemente nessa roda de produtividade. E a crítica é essa. Hoje, as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Então, você não tem mais tempo para refletir. E ele critica. Que pena,
porque se tivéssemos tempo, porque se pensássemos, nós teríamos tempo, nós teríamos mais tempo de fazer coisas, nós aproveitaríamos o tempo de forma de uma qualidade. E a última tirinha é uma crítica aos jogos durante a pandemia. O retorno ao futebol. Essa é uma charge. Só um minutinho, o pessoal ainda está terminando de passar álcool em gel na bola e nas traves. Então, essa volta, né, dos jogos no período de pandemia, o chargista, ele fez uma crítica a isso, que é o caso. Ele fez uma crítica a essa volta, né, de jogos na pandemia e você precisa passar álcool nas bolas, nas traves, porque estamos nessa situação. Então, essa é a crítica. Agora vamos a algumas questões e respostas. Vamos lá. Essa é uma questão 97. Eu peguei essas questões na prova do Enem, ok? Parem as prensas. Eu tenho uma notícia bombástica. Gente, é interessante que é preciso analisar também, além do que está escrito, analisar as situações da imagem. Se você olha a primeira frase, a primeira fala, você já se direciona que ele é alguém que trabalha no jornal. Aí você vai analisar o resto do ambiente, ok? Então não é só... Você não pode analisar só a imagem e excluir o texto, e não pode analisar só o texto e excluir a imagem, e não pode analisar só o texto, a imagem e excluir o contexto. Devemos contar que a notícia já foi divulgada nos blogs, Twitter e todas as redes sociais? Não, eu já tentei, mas ele insiste em não acreditar nas novas tecnologias. Essa é uma crítica bem interessante, porque ele vai falar de os jornais, apesar de eles serem um meio de comunicação, atualmente existem muitos outros meios de comunicação que são mais rápidos ainda que o jornal. Então, a notícia, quando você vai produzir uma notícia, quando você vai produzir uma manchete, quando você vai produzir uma reportagem, você precisa de um trabalho, você precisa escrever. Mas nas redes sociais é algo muito rápido, você coloca o fato, a notícia, se quiser sua opinião, e aquilo vai fluir muito rápido. Nesse caso, ele vai falar dessa questão da rapidez, né, das redes sociais e da recusa do jornalista em entender que as redes sociais, elas existem, elas são rápidas. Vamos lá, a questão. O que a questão quer? O texto faz referência aos sistemas de comunicação e informação. A crítica feita a uma das ferramentas midiáticas se fundamenta na falta de a opinião dos leitores nas redes sociais? Não. Que não está falando da opinião dos leitores. B. Recursos tecnológicos nas empresas jornalísticas? Não. Então, é bem interessante ficar atento nisso, porque você pode se direcionar a essa ideia do tecnológico. Instantaneidade na divulgação da notícia impressa? Sim. E a letra C é a resposta. Por quê? Porque é instantâneo, você precisa dessa divulgação da notícia impressa. Então, você precisa ser rápido, muito mais rápido do que as redes sociais, ok? Credibilidade das informações vinculadas nos blogs? Não, em nenhum momento a charge faz menção a isso, ok? E letra E, adequação da linguagem jornalística ao público jovem. Também não, em nenhum momento fala de linguagem. Então, assim, se você pega uma questão dessa, você exclui logo a D e a E, porque não está falando sobre isso. A letra A também não está falando sobre isso. Você poderia ficar em dúvida da letra B, os recursos tecnológicos nas empresas jornalísticas, ou a letra C, instantaneidade na divulgação da notícia impressa. Mas, neste caso, a resposta é a letra C, ok? Eu estou colocando a resposta aqui do lado, mas aí a gente está analisando também quais são os quesitos. Pai, vamos brincar? Agora não, estou compartilhando uma foto fofa sua. É interessante também uma crítica a essa nova ideia de você postar, mas você não vivenciar os momentos. A charge aborda uma situação do cotidiano de algumas famílias. Nesse sentido, ela tem o objetivo comunicativo de: letra A, denunciar os prejuízos da falta de diálogo entre pais e filhos? Pode ser. Letra B, mostrar as diferenças entre as preferências de entretenimento entre pais e filhos? Não, em nenhum momento ele fala sobre isso. Não fala sobre essas preferências, ok? Letra C, evidenciar os excessos de utilização das redes sociais em momentos de convivência familiar? Sim, essa é a resposta. Por quê? Você utiliza muito a rede social no momento que você
quer, que você deveria, né, conviver com o seu filho realmente de fato. Então ele está fazendo uma crítica porque ele prefere postar as coisas fofas do filho ao passar tempo com o filho. Então a crítica é essa. Mas a letra A seria também um importante pensamento, mas é a letra C porque está falando dos excessos de utilização das redes sociais no momento de convivência familiar. Letra D. Demonstrar que as mudanças culturais ocorridas na sociedade impõem novos comportamentos às famílias. Não, em nenhum momento isso foi falado, porque em nenhum momento a charge direciona isso. E letra E. Enfatizar que a socialização de informações sobre os filhos é uma forma de demonstrar orgulho de familiares. Também não, porque na verdade está fazendo uma crítica e não um apoio a essa ideia. Então a resposta certa é a letra C. Evidenciar os excessos de utilização das redes sociais em momento de convivência familiar. Vamos para mais uma. Ideologia e internet. Ponto 1. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. 2. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. Terceiro, nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Vai falar, essa charge vai falar sobre a ideologia e internet, as coisas que existem na internet. O primeiro ponto vai falar sobre essa mudança rápida de opinião na internet. Então, ao mesmo tempo que você está numa opinião, você vai focar em outra muito rapidamente. Okay? Então, isso vai mudar, assim, você ter muito tempo de se profissionalizar e de adquirir conhecimento e contexto. O 2, novas oportunidades. Vai falar sobre as questões de divisão entre meme e o textão, né? Essa coisa que existe bastante na internet. Ou você faz muito meme ou você faz um textão enorme. E o terceiro é sobre a opinião na internet. E essa referência mostra muito interessante, porque existem bastante situações de pessoas que dão opiniões muito incisivas, né, muito invasivas na vida da outra pessoa, e isso ocorre de algumas pessoas se suicidarem até por essas questões, por você não respeitar o limite e o espaço da outra pessoa. Então, se refere a isso. Vamos lá, o que é a questão? A internet proporciona o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas de comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a... Eu vou descer aqui o negócio para eu ter noção. Letra D. Okay. Letra A. Criação de memes? Não. A crítica não é sobre a criação de memes, ok? A letra B. É a ampliação da blogosfera? Mais ou menos, mas não. Letra C. Supremacia das ideias cibernéticas? Pode ser. Você poderia pontuar isso. Letra D. Comercialização de ponto de vista? Sim, a resposta é essa. Letra D de marcar. A resposta é comercialização de ponto de vista. E letra E, banalização do comércio eletrônico? Não, em nenhum momento vou falar sobre isso. Por que poderia ser entre a C e a letra D? Porque está falando das ideias. Ambos estão falando de pontos de vista. Okay? Ideias também são pontos de vista, tá? Mas neste caso está falando sobre você vender. O texto ele direciona essa ideia da venda em vários momentos. No terceiro e no segundo quadrinho, e no primeiro quadrinho também já tem essa ideia de venda. Então é a comercialização do ponto de vista, você vai vender o seu ponto de vista, ainda que ele seja plausível ou não. Na internet você vai vender. Então ele fala sobre a comercialização, mas a ideia da supremacia seria algo bem interessante, mas a crítica não é essa, entendeu? Quando você interpreta, você faça assim, você pegou a questão, você leu as coisinhas, marca o que você acha que pode ser, mas não marca logo, tipo, é essa aqui. Marca uma ou duas que você achou que tipo, faz sentido e volta no texto para entender, realmente interpretar de fato qual é a ideia do autor. E acho que vamos para a última. Não, vamos para a frasinha motivacional de final de questão. Se conheço uma liberdade, só conheço uma liberdade e essa liberdade é a do pensamento. Que é uma frase do Anthony Saint-Exupéry, que é o autor de O Pequeno Príncipe. Então, essa ideia de liberdade e você poder pensar o que você quiser é muito interessante. Então, fique com essa reflexão. Um beijo, até mais.